Pais queridos, boa noite, graça e paz. Olha, conforme vocês forem entrando aqui, coloque o nome de vocês aqui embaixo para a gente conseguir ir acompanhando. Vamos esperar os nossos irmãos ir chegando para nós iniciarmos aqui a nossa live, beleza? A nossa primeira transmissão ao vivo aqui das nossas celebrações. Hoje nós estamos extremamente limitados aqui, mas eu acredito que a partir das próximas lives nós vamos já estar aberto ao público, já estar aberto aos irmãos e com certeza atingindo um público maior, tocando mais no coração das pessoas. Se você reparar, até esse canal, né, nós estamos no canal Teus Gamer, e esse canal é do meu irmão, nós pegamos emprestado, porque o canal da nossa igreja ainda teve um probleminha, e só daqui 24 horas vai estar liberado. Então, hoje nós estamos com uma limitação muito grande, mas essa limitação não vai ser problema, tá ok? Nós vamos compartilhar juntos do Evangelho de Cristo, nós vamos receber juntos do que Deus tem ministrado no nosso coração, do que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias. Então, conforme vocês forem entrando, comente aqui abaixo para nós já sabermos que vocês estão ligadinhos aqui na programação. Amém? Vamos lá, galera. Amém. Um abraço para a nossa irmã Teca, nosso irmão Felipe, um abraço para o Léo César, um abraço para a Vanilson, para a avó, para o Cauã, para todo mundo aí, para a Camille, para o Anderson, um abraço para a Dani também, para o Júnior, deve estar todo mundo reunido aí, né? A paz, Juninho, Deus te abençoe, irmão. Irmã Teca, Deus abençoe vocês. Tira uma dúvida minha, responde aí, como que está o áudio? O áudio está chegando bem? Todos estão me ouvindo bem? Ou está picando o áudio, está com algum problema de entendimento? Passe para a gente aí essa informação. Fala, Tainara. A B, gente, é a B, essa aí é a B. Bezerrinho. Beleza, então, o Léo disse que o áudio tá bom, que o áudio tá bacana. Só estou esperando aqui alguns irmãos confirmarem já a entrada. Gente, lembrando que se a televisão de vocês estiverem, ou tiver Smart TV, né, for conectada ao YouTube, à internet, vocês conseguem colocar nela, tá bom? Então, você consegue colocar na sua internet, colocar essa live na sua TV, vai ficar mais fácil de você observar, mais fácil de você acompanhar aqui. Beleza? Rafa de Luca Alves. A paz. Quem que é esse Rafa de Luca aí? É o Lenilson? Ah, que bom. Lenilson, Deus te abençoe. Alessandra também. Rafael. Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe essa família abençoada.
Gente, eu acho que nós já vamos iniciar aqui, então. E a princípio nós temos uma complicação. Nós trouxemos até um outro computador para conseguir transmitir os louvores junto com a nossa live. Porém, não foi possível. Quando a gente conectou aqui, teve um problema com o microfone e a gente, infelizmente, não conseguiu fazer essa live já com o louvor de fundo e também aqui com um louvor para a gente adorar a Deus junto com uma música específica, uma canção juntos, né? Então, resumindo, gente, a princípio, essa live, essa programação, esse culto, nós não conseguiremos juntos estar adorando com os louvores, tá bom? Então, esse momento aqui vai ser muito específico para nós compartilharmos a palavra, vai ser muito específico para nós compartilharmos algo que Deus tem colocado no nosso coração, mas com certeza, e desde já eu peço a intercessão de vocês, com certeza no próximo domingo, ou na verdade durante a semana nas células, nós já estaremos com a nossa programação 10 vezes melhor, 20 vezes melhor, para poder estar junto aqui com vocês, acompanhando, tá bom? Então, com certeza, querido, esse é o primeiro e último programa que nós estamos fazendo com essa limitação. Os próximos programas vai ser uma qualidade bem melhor, até porque nós não estávamos esperando ter que fazer por esse notebook pessoal, porém, graças a Deus que tem ele, está aqui nos servindo. A Tassiane disse também que a qualidade pelo celular está um pouco superior da televisão, então você que deseja também, pode colocar pelo seu celular, que também vai estar numa qualidade legal, mas você que está reunido na sala ou no quarto, com certeza a televisão vai ser melhor, que com apenas uma tela vocês já vão conseguir alcançar toda a família, alcançar toda a casa, tá bom? Então, gente, a princípio, eu gostaria muito que aí na casa de vocês, agora, exatamente agora, que vocês pegassem um celular, que vocês pegassem algum aparelho de rádio, e eu gostaria que juntos vocês adorassem ao menos uma canção. Hoje nós estamos limitados, no caso a família do Léo tem a facilidade, né, que tocam violão, então eu gostaria que o Léo aí junto com a sua família, não sei se o Lenilson está junto ou está na sua casa, mas que vocês adorassem junto uma canção a Jesus, sabe, um louvor a Deus, porque é tão gostoso a gente aproveitar esse momento de culto, de celebração, para adorar. E eu gostaria muito que, mesmo hoje, diante da limitação, você se esforçasse um pouquinho para isso, que você pudesse adorar a Deus nessa canção, que você pudesse colocar um louvor no seu celular. Se você quiser uma sugestão, eu vou estar adorando um hino que chama Vem Habitar, do Marcos Salles ou do Marcos Brunet. Vem Habitar é um louvor que todos nós aqui tocamos muito nas nossas celebrações. O Léo tem ministrado muito ao nosso coração essa canção. E eu quero louvar ele junto com você. Vem Habitar é um hino muito simples, porém, nós não conseguimos colocá-lo na live, tá bom? Nós estamos limitados ao áudio e não conseguimos colocar esse louvor nessa live. Mas você que está aí na sua casa, pega o seu violão, ou pegue um celular, coloque no YouTube, ou se você já tiver na sua galeria de músicas, eu gostaria que junto com a sua família, você fechasse os seus olhos e você adorasse junto essa canção. Eu vou orar junto com você agora, e após essa oração, eu gostaria que você, sabe, não precisa ficar com vergonha. Jesus, ele ama se reunir com você na sua casa. Jesus, ele ama reunir com você junto com a sua família. Então, não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar tímido, pelo contrário, cara. Jesus, ele já está na casa de vocês, Jesus, ele já está reunido junto com vocês, ele disse que aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Então, eu tenho certeza que pela fé, talvez os nossos olhos ainda não estão vendo, talvez o nosso ouvido ainda não esteja ouvindo algo diferente, talvez o nosso coração ainda não esteja sentindo, mas a certeza que nós temos, querido, é que Jesus já está em nosso meio, que o Espírito Santo já está com a gente, já está ao nosso, sabe, ao nosso meio, já está reunido-se conosco. Então, no nome de Jesus, que toda timidez, que toda vergonha,
que ela vá embora e que livre, querido, você esteja para adorar Jesus, para se reunir com Ele, para amá-lo de todo o teu coração. Então, você tem alguns minutos aí, coloque esse louvor, vem habitar, e nós vamos juntos adorar ao Senhor essa canção. Mas antes eu quero orar junto com você. Se você puder e preferir, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te exaltar aqui nessa noite, uma noite, Senhor, em que o Brasil inteiro, Pai, as nações de toda a terra, Pai, estão, Senhor, paradas, Pai, em sua casa, Pai, estão em quarentena, Pai, num período, Senhor, de tanta delicadeza, Pai, de tanto medo, de tanta aflição, num período, Senhor, em que tantos pais de famílias estão tão preocupados, angustiados, onde mães estão tão preocupadas a respeito da saúde dos seus filhos, a respeito da saúde da sua família. Senhor, mas nesse início de celebração, Pai, ao vivo, nós queremos, Pai, profetizar a sua paz, que os meus irmãos sejam cheios da sua paz, que essas famílias sejam cheias da sua paz, que esse lar, meu Pai, que essa casa receba a tua paz, Espírito Santo, em nome de Jesus, que a tua paz reine sobre esse lar, Pai, para que toda timidez vá embora, todo medo vá embora, toda insegurança vá embora, e reine, meu Pai, no coração deles, Pai, a tua verdade, Pai, a tua glória, Pai, a tua alegria, em nome de Jesus, Pai, que como família, Pai, e também como igreja de Cristo, que a gente possa se reunir juntos, Pai, nessa noite tão especial, Jesus. Eu oro, meu Pai, para que toda distração, Pai, seja removida do nosso meio, Pai. E mesmo não estando juntos na carne, Pai, mesmo não estando juntos fisicamente, Pai, que o nosso espírito, meu Pai, se conecte junto, Pai, numa só fé, porque desde já, Senhor, eu libero cura sobre os meus irmãos, eu libero proteção sobre os meus irmãos, eu libero saúde sobre a nossa comunidade, Pai, que a comunidade inspirar, meu Pai, que a igreja de Cristo, meu Pai, seja fortalecida nesse momento, Pai, seja impactada nesse momento, meu Pai, que no momento de tantas dificuldades e limitações, Pai, que no momento de tantas inseguranças e preocupações, que haja paz no nosso coração, Pai, e que a tua alegria, Senhor, ela reine sobre nós, Pai, ela reine sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo cada uma dessas famílias, Pai, que já estão reunidas no teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde o coração dos nossos irmãos e que o Senhor esteja com a gente, Pai, nesse período de adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, todos acharam esse louvor? Vem habitar. E eu vou louvar aqui, eu vou estar aqui em adoração também, junto com a Tassiane. Um abraço para a Tassiane, ela está me ouvindo aqui de trás. Está conectada na TV para acompanhar a transmissão, para ver se vai estar chegando com qualidade para todos nós. E eu gostaria muito que você louvasse ao Senhor. Se você já encontrou, querido, fique à vontade. Coloque essa canção no seu celular. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Que você invoque o Espírito Santo onde você estiver.
Amém, queridos? Amém? Acredito que todos aí já louvaram ao menos uma canção ao nosso Deus, e eu peço mais uma vez 1000 desculpas, 1000 perdões pela forma que nós estamos aqui louvando, né? Pela forma que nós estamos aqui adorando. Com certeza, na próxima semana vai ser algo bem mais bacana, bem mais legal, mas é só para nós conseguirmos entrar nesse ambiente de adoração, nesse ambiente em que o céu se agrada, nesse ambiente em que as coisas se fazem novas, porque a adoração ela tem esse poder. A adoração ela tem o poder de nos levar a um novo lugar no Senhor, de nos levar em um novo lugar em Deus, e é por esse motivo que eu gostaria muito que vocês levassem muito a sério essa celebração, mesmo nós não estando fisicamente presente, mesmo você não estando aqui no templo principal, no nosso salão de celebrações, mas que você pudesse de verdade, no seu espírito, no seu coração, entender o quanto isso tem sido importante. A Igreja de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, quando ela foi extremamente perseguida, eles precisaram encontrar fórmulas e módulos, formas e modos para se reunirem sem que diretamente fossem mortos ou presos. E hoje nós temos uma tarefa muito simples,
voltar ao entendimento primário a respeito do que é esse corpo, do que é essa reunião dos santos, do que é o culto racional que nós oferecemos a Deus. Então, queridos, eu gostaria muito, eu repito, que todos nós pudéssemos levar muito a sério esse momento que temos tido junto aqui, esse momento que nós estamos aqui reunidos no nome de Cristo, no nome do Senhor. E, é claro, nós vamos aproveitar essa maravilhosa oportunidade e compartilharmos algumas coisas do Evangelho, algumas coisas que têm sido muito importantes, que têm sido crucial. E, com certeza, através desse compartilhamento, eu sei que Jesus vai edificar a sua fé, Jesus vai alinhar e posicionar a sua casa, a sua família. Então, vamos juntos, vamos caminhar juntos aqui. Eu repito, mesmo diante das limitações, vamos caminhar juntos aqui para que a gente possa oferecer o nosso melhor ao Pai, possa oferecer o nosso melhor a Deus. E diante disso, eu gostaria muito que você entendesse a importância disso no seu coração. Eu quero compartilhar com vocês 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9. E você que está aí na sua casa, hein? Eu te desafio a pegar a sua Bíblia. Você está desafiado a pegar a sua Bíblia agora. Segunda Coríntios 9, versículo 6, diz assim: lembrem-se disso, quem planta pouco, colhe pouco, e quem planta muito, colhe muito, e que cada um dê a sua oferta conforme propôs no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que é necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá semente para o que semeia e pão para o que tem fome, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Todas as sementes que vocês precisam. Queridos, nós sabemos que a dificuldade de estarmos juntos e nos reunirmos como igreja fez com que a igreja, tanto da nossa região, da nossa cidade, quanto a igreja de toda a nação brasileira, entrasse num grande desespero, num grande colapso, os pastores todos angustiados, apavorados, porque nós sabemos como que os rendimentos certamente cairiam pelo fato de nós não nos reunirmos juntos e não estarmos fisicamente juntos. Mas eu gostaria que você entendesse no seu coração que essa não deveria ser uma realidade da Igreja de Cristo. Essa não deveria ser uma realidade que tocasse o corpo de Jesus. Porque quando o Senhor nos inspira a doar, quando o Senhor nos inspira a ofertar, quando o Senhor nos inspira a dizimar, Ele está atraindo a nossa fé para um lugar de confiança. Ele está atraindo a nossa fé para um lugar de segurança. E nesse lugar de confiança, de segurança e de fé, nós não podemos permitir que as coisas de fora influenciem a fé que Deus colocou dentro. Nós não podemos permitir que as coisas que estão ao nosso redor, as notícias ruins, o medo, a ansiedade, a crise, a epidemia ou a pandemia, nós não podemos permitir que as coisas de fora roubem o que Deus colocou dentro de nós. E uma coisa que Deus colocou dentro de nós foi o seu Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele produz, ou ele é
a própria generosidade. Então, quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, naturalmente eu me torno uma pessoa generosa. Quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, naturalmente eu me torno uma pessoa com capacidade e alegria no dar, no doar e no entregar as minhas finanças ao Senhor. Então, eu vou ser muito simples aqui nesse momento de oferta. Nós não podemos permitir que esse período em que nós estamos de quarentena na nossa casa se torne um período em que nós vamos parar de semear. Porque o Senhor disse assim, todo aquele que planta, ele colhe. Então, a plantação de hoje, ela vai me garantir uma colheita amanhã. Então, eu não posso permitir que as coisas de fora sufoquem a fé que há dentro de mim. Porque a fé que está dentro de você, querido, não vem de você. Ela vem do alto. Ela vem de Deus. E se ela vem do alto e ela vem de Deus, ela precisa ser fortalecida mesmo nas aflições. Eu me lembro do apóstolo Paulo num momento muito difícil da vida dele. Ele orando pelo problema que ele tinha, ele julga isso como um espinho na própria carne. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor. E o Senhor não o curou. Pelo contrário, o Senhor olhou para ele e disse, Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E por que não usar esse momento para entender isso no Senhor? Me ouça bem, queridos. Nesse momento de pandemia, de quarentena, o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Nesse momento de pandemia, a graça de Deus, ela vai nos bastar todos os dias. Hoje é dia 22 de março, e hoje, no dia 22 de março, a graça de Deus, ela te basta. Amanhã, no dia 23, dia 24, dia 25, dia 30 de março. Estão dizendo que a crise vai aumentar do dia 6 ao dia 20 de abril, mas me ouça bem, entre os dias 6 e o dia 20 de abril, guarde isso no seu coração. A sua graça nos basta, Senhor. E é o seu poder que vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Então, guarde isso, não impeça que as coisas de fora sufoquem a oportunidade de você semear agora. Se você tiver na sua casa, querido, um envelope, simples assim, um envelopinho, e você puder ofertar junto com a sua família, eu gostaria que agora você pegasse a sua oferta, seja ela uma oferta de adoração, de gratidão. Isso aí, olha, o Léo já entrou em contato aqui e disse que eles estão fazendo um momento de oferta lá. É isso aí, Léo. Esvazia a carteira, o cofre, não deixa nada. Queridos, a generosidade habita em vocês. E nós não somos uma igreja comum. Nós não estamos desesperados com as finanças, porque nós acreditamos no Espírito Santo que habita em vocês. E eu sei que mesmo vocês não estando aqui de corpo presente, em espírito, nós somos uma família, cara. E se nós somos uma família, nós vamos ser generosos uns com os outros. A minha semente, a minha oferta para essa noite de celebração já está preservada, já está guardada. E nenhuma coisa vai me tirar ela, nem o medo, nem a ansiedade, nem a doença, nem nada. Deus colocou no meu coração esse desejo de semear hoje. Então eu gostaria que cada família fizesse como a família do Léo. Mas eu não tenho envelope, não tem problema, pegue uma bolsinha, uma sacolinha, pegue, coloque no meio da Bíblia, eu não sei, oferte. E o líder dessa casa, o líder dessa família, guarde consigo essa oferta. E depois você traga para a nossa igreja, depois nós pegamos com você, a nossa tesoureira pega com você essa oferta. Porque mesmo em quarentena, querido, nós vamos ter as nossas despesas com aluguel, com água, com luz. E eu gostaria muito que vocês compreendessem isso. A nossa irmã Vanilce também já entrou em contato e disse que estão ofertando lá também. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. E vocês que estão ofertando agora, ou vocês que já ofertaram, eu gostaria que alguém levantasse aos céus as suas ofertas. E eu quero abençoá-los com vocês.
Pai, no nome de Jesus, pela fé, Pai, nós estamos ofertando agora. O ambiente, Senhor, é um ambiente de caos, o que temos ouvido na TV, na internet, nas redes sociais, é que uma tragédia está por vir, Pai, na economia, nas empresas, para os trabalhadores autônomos, mas nós queremos profetizar no nome de Jesus, Pai, que praga nenhuma, Pai, tocará as finanças dos nossos irmãos. Que praga nenhuma, Senhor, tocará, Pai, em nome de Jesus, as sementes que o Senhor tem dado a eles. Eu declaro uma proteção, meu Pai, em todas as áreas, Pai, inclusive financeira, Pai, sobre aqueles que semearam e sobre os que também não puderam hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu ordeno que todo espírito do medo, Pai, da preocupação, da ansiedade, que saia no nome de Jesus da mente e do coração deles. Porque nesse momento, Senhor, eu declaro vida sobre as finanças. Eu declaro, Senhor, que haverá recursos da onde eles nem imaginam, Pai. Eu declaro que haverá provisão da onde eles menos esperavam. Porque o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós profetizamos a Tua bênção, Pai. A Tua bênção, Senhor, sobre a vida financeira da Tua igreja, Pai. Que essa comunidade, meu Pai, que essa família espiritual, não só como essa família, Pai, mas que a nação brasileira, Pai, seja guardado da miséria, Pai. Seja guardado da fome, Pai. Seja guardado do desemprego. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, pela economia no Brasil, Pai. Como igreja de Cristo, Pai, nós abençoamos a economia brasileira, Pai. Abençoamos as nações vizinhas, Senhor. E declaramos em nome de Jesus que no lugar da preocupação e do medo, no lugar do desespero e da ansiedade, haverá paz financeira, Pai. Paz financeira é o que nós profetizamos, Pai, sobre os nossos irmãos. E sendo assim, Espírito Santo, nós consagramos as finanças da sua igreja, consagramos as finanças do seu povo, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Que Deus te abençoe pela tua oferta, pelo seu dízimo, pela sua contribuição. E eu gostaria agora de compartilhar uma palavra com você. Nós estamos aqui lutando para ver uma possibilidade de não demorarmos muito e conseguirmos de verdade entregar tudo que o Senhor tem liberado. Então tome cuidado com a bateria aí do teu notebook, do seu celular, para que você não descarregue ele e perca a transmissão, beleza? Então olha aí a bateria do seu celular. Se tiver alguma bateria já acabando, já troca para outro celular, deixa o outro carregando, porque eu preciso compartilhar uma palavra pastoral aqui com vocês. Hoje, essa live, você pode perceber que ela é fechada, somente para a comunidade Inspirar, tá bom? Hoje, só a comunidade Inspirar está nessa live, está ouvindo essa live, e por um motivo muito óbvio, eu precisava conversar com vocês. Hoje, na verdade, eu quero mais conversar com vocês do que ser um pregador. Eu quero ser um pastor, um amigo aqui nessa noite, para nós esclarecermos juntos tudo o que está acontecendo aqui no mundo espiritual. Eu tenho uma missão aqui nessa noite, que é trazer paz para o seu coração, de verdade. Nós só estamos reunidos juntos aqui, porque eu preciso, no nome de Jesus, trazer paz para o teu coração. E diante disso, eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de João. Pega a sua Bíblia, Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1
É uma palavra que recentemente nós compartilhamos aqui na comunidade Inspirar, e mesmo tendo compartilhado ela recentemente, nós vamos falar um pouquinho sobre ela nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o que Deus tem falado no nosso coração nesses dias, e é muito importante que a gente compreenda o que o Senhor está dizendo. João 12, versículo 1. Amém. Tem algum irmão aí junto com o Léo? Que Deus te abençoe, querido. Dago Freitas, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. João capítulo 12, versículo 1. Amém, Dago. Estamos em oração junto aqui, querido. Em nome de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para o povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos, e prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro, e ela derramou o perfume nos pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que ele não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? E Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. E ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do pouco, ou na verdade tirar do que punham sobre ela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, porque ela guardou isso para o grande dia do sepultamento. Os pobres estarão junto com vocês sempre, mas nem sempre eu fisicamente estarei com vocês. Versículo 9. E muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que estava, ou que havia sido ressuscitado. Amém? Queridos, vocês já sabem disso, desde o dia 26 de fevereiro, se eu não me engano, desde o dia 26 de fevereiro, o Brasil ele teve o primeiro caso de coronavírus. Coronavírus nada mais é do que uma carga, uma família de vírus gripal, é uma gripe, porém, nosso corpo ainda não possui imunidade, e por não possuirmos ainda imunidade, muitas pessoas estão dentro do quadro de risco, entre eles os nossos irmãos idosos, com problema cardíaco, problema respiratório, diabetes e outras doenças e enfermidades. E por conta disso, houve em alguns países um número de mortes excessivo, muito grande mesmo. A Itália, por exemplo, tem morrido quase 500 pessoas por dia, quase 500 pessoas por dia. Então é um valor alarmante, é um número alarmante muito grande. E diante disso, os órgãos governamentais, ou seja, o presidente, os governadores, os prefeitos, precisaram tomar algumas medidas preventivas para que para que a nação no todo pudesse ser prevenida ou protegida para que esse mesmo mal não tocasse o Brasil. O Brasil é um país muito grande e a proporção que isso poderia tomar aqui é muito gigante. Vou te dar um exemplo. Ao invés de, se não houvesse uma medida protetiva no Brasil e essa enfermidade se alastrasse, essa pandemia aumentasse na nação brasileira, ao invés de termos 500 mortos diariamente, nós teríamos média de 1.700 ou 2.000 pessoas mortas todos os dias. E eu sei que a notícia que eu estou lhe dando não é uma notícia boa,
Mas a gente precisa entrar nessa linha de raciocínio para entender a palavra desses dias. Porque o ambiente, ele julga e determina a palavra que o céu vai liberar para a terra. Você sabia? Porque para cada nível, para cada estágio da nossa vida, Deus vai liberar uma nova direção. Então a gente precisa olhar para o que está acontecendo e entender que Deus, o seu Pai, o seu amigo, o seu Senhor, Ele quer e tem preparado uma direção para você nesses dias. Então, os órgãos governamentais tomaram decisões importantes, em que toda a população entrasse num período de quarentena, em que não saíssem para as ruas, em que não se reunissem diante de aglomerações, e pela necessidade de acabar com as aglomerações, todos os órgãos religiosos foram fechados. Todos os órgãos religiosos, não só cristãos, mas as igrejas evangélicas, católicas, centros espíritas, candomblés e tantas outras atividades religiosas foram fechadas, foram impossibilitadas de se reunirem. Eu sei que ainda algumas estão se reunindo e algumas ainda estão abertas. E eu julgo isso ser uma imprudência. Eu julgo isso ser uma falta de respeito a respeito do que tem acontecido, uma falta de ordem a respeito do que o Brasil tem vivido. Cristiane, a irmã Cris, Deus te abençoe, Cris. Um abraço para a Giovana, para o João, para o Isaac, para o Gisley. Então, queridos, quando nós entendemos isso no Senhor, que é necessário ouvirmos o que as autoridades têm falado, porque todas elas foram constituídas por Deus, e a palavra diz que elas não fazem mal para aqueles que buscam o bem, mas as autoridades fazem o bem para aqueles que andam numa linha de retidão, numa linha reta com o Senhor. Então, nós precisamos entender que nós não precisamos ficar bravos, angustiados, entristecidos com a instrução que as autoridades têm dado. Pelo contrário, que olhemos isso com amor e entendamos que estamos vivendo esse momento de precaução para o nosso bem, para guardar a nossa casa, para proteger a nossa família. Não só a nossa família, mas como toda a nossa cidade, a nossa nação. Então a gente tem que entender que o momento que o Brasil está vivendo não é o momento de criar revoltas contra a igreja. Entenda isso, não é uma coisa contra a igreja apenas. O comércio tem parado. Não, eu sei que não é todos, mas grande parte. Sabe, é claro, o setor de alimentação vai ter uma dificuldade, mas isso não cabe a nós. E diante disso, queridos, nós sabemos do que tem acontecido. A gente tem acompanhado nas redes sociais, a gente tem acompanhado na televisão, e temos visto tudo isso que está acontecendo, tudo isso. E diante disso que está acontecendo, nós ainda não sabemos quando poderemos abrir as portas novamente da nossa igreja para adorarmos juntos. Eu amo estar com vocês, eu amo tê-los aqui, mas eu ainda não sei quando isso vai ser possível de novo. E por isso por não sabermos ainda a possibilidade disso, nós nos reuniremos sempre pelas redes sociais. Amém? Nós nos reuniremos sempre pelas redes sociais. E diante disso, nós ainda, na segunda-feira, ainda amanhã, nós publicaremos uma informação oficial a respeito do que faremos das células, tá bom? Então, as reuniões nas células, nós ainda tomaremos uma decisão a respeito do que vamos fazer. Se vamos fazer ela online, se vamos estar indo até a casa de vocês. Claro, a célula é uma reunião muito menor, então o risco é muito menor também, mas existe sim um risco, temos que estar conscientes disso. Rafael, você está com medo? Não, eu não estou com medo nesses dias, mas eu preciso proteger a igreja de Cristo, eu preciso proteger vocês, eu preciso proteger o filho de vocês, vocês que estão num quadro de risco. Por que eu não estou com medo? Eu, particularmente, sou um jovem pastor, segundo a Tassiane e a irmã Sueli, bonitinho, bonito,
um menino bonito de Deus. E eu, graças a Deus, estou com a minha saúde muito bem, queridos. A idade favorece, o corpo físico favorece. Então, nós não estamos no quadro de risco. Então, para eu dizer, para mim vai tudo bem, é muito simples. Mas eu não tenho uma mente individual. Eu não tenho uma mente que pensa só em mim. Eu penso em você, eu penso na sua casa, eu penso na sua família. E é por isso, querido, que nasce esse lugar de precaução. Mas eu sei, eu não abri essa live para falar do corona, tá bom? Eu só quero que você entenda, nós não estamos nos acovardando. Nós não estamos entrando num lugar de covardia, de temor e de medo do que tem acontecido lá fora. Pelo contrário, nós estamos entrando num lugar de proteção. Estamos entrando num lugar de prevenção. Estamos entrando num lugar, querido, onde nós precisamos ser astutos, sermos prudentes. Porque o próprio Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, de repente, a gente tenta encontrar uma fé cega, e eu preciso que você entenda, a fé não é burra. A fé, ela não é, sabe, a fé ela não é cega. Pelo contrário, querido, a fé, ela tem uma clareza muito grande. A fé, ela enxerga o que ninguém está enxergando. A fé, ela escuta o que ninguém está ouvindo. Então, pela fé, eu quero que você guarde isso. Jesus, ele ensinou os seus discípulos a serem prudentes, ou na verdade a serem mansos como uma pomba, mas serem prudentes como uma serpente. E a serpente, querido, quando ela está cercada pelo mal, ela não dá bote. Quando a serpente ela está cercada pelo fogo, ela corre, ela não passa pelo fogo. Porque a prudência nos dá precaução. A prudência nos dá inteligência. Rafael, então quando eu preciso ser imprudente pela minha fé? Sabe quando? Quando a sua prudência ela for contra os princípios da palavra de Deus. Eu vou lhe dar um exemplo. Se o decreto que fosse lançado, se a ordem que fosse dada pelas prefeituras, pelo governo federal, fosse o seguinte, gente, nesses dias de quarentena, vocês estão proibidos de orar na casa de vocês. Nesses dias de quarentena, vocês estão proibidos de glorificar a Deus na casa de vocês. Nesses dias de quarentena, vocês não podem se reunir com as suas famílias, abraçar a sua família, você não pode adorar a Deus, orar, compartilhar o evangelho com a sua própria casa. Se esse fosse o decreto, eu seria o primeiro a dizer, não, está errado. Eu vou reunir na minha família, eu vou reunir com a minha casa, eu vou reunir com os meus filhos, eu vou me reunir com a minha esposa, porque esse decreto está fora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Ou seja, todo mundo que respira, cultue a Deus, ofereça um culto ao Senhor. Então, entenda isso, o decreto que as prefeituras têm dado não ofende a nossa fé. Por quê, Rafael? Porque a igreja de Jesus, ela nunca fecha. Guarde isso. A igreja de Jesus, ela nunca fecha. A igreja católica, ela fecha. A igreja evangélica, ela fecha. Os centros de adoração espírita, eles fecham. Os templos religiosos, eles fecham. Mas a igreja de Jesus não fecha. Rafael, por que a igreja de Jesus não fecha? Porque a igreja de Jesus não é um lugar. A igreja de Jesus não é um templo onde a porta abre e a porta fecha, a porta abre e a porta fecha. Não! A igreja de Jesus, ela é um corpo, querido. E como um corpo, ele nunca vai fechar. Ele sempre vai estar vivo, acordado e despertado, meu irmão, para a glória de Deus.
Então, guarde isso no seu coração. Eu, pastor Rafael, não estou preocupado se a comunidade Inspirar vai estar aberta ou vai estar fechada, porque eu sei de uma coisa: a igreja de Jesus, ela nunca fecha. E antes de você ser da comunidade Inspirar, você é da igreja de Jesus. Você é do corpo de Cristo. E se você é do corpo de Cristo, querido, você também não vai fechar, você também não vai parar. Se a tua família é o corpo de Jesus, a tua família não vai parar. Com coronavírus ou sem coronavírus, com pandemia ou sem pandemia, a igreja de Jesus, que é você, que somos nós, ela vai continuar viva, ela vai continuar aberta e ela vai continuar glorificando o nome de Jesus. Se você crê nisso, querido, digita um glória a Deus aqui. Eu quero ver se você está junto comigo nessa mesma fé. Porque eu estou aqui para acreditar junto com você nisso. Se tem alguém que crê nisso, coloque o seu amém aqui. Eu preciso ver os nossos irmãos que estão na mesma fé. Porque nós não podemos ficar cabisbaixo, entristecido e falando: ah, pastor, a igreja fechou, acabou para mim os cultos, ah, não tem como adorar, não tem como buscar a Deus, ah, pastor, a minha família vai se perder, os meus filhos vão se afastar. Não, querido, você é a igreja poderosa de Jesus. E vocês não fecham. Amém? Vocês não param. Porque só vai ter um dia que a igreja de Jesus vai fechar na terra. E sabe qual é o dia que a igreja de Jesus vai fechar na terra? O dia que Jesus voltar para buscar ela. O dia que Jesus voltar para buscar ela, aí ela vai fechar na terra. E ela só vai ficar aberta no céu. Mas enquanto Jesus não volta para buscá-la, ela está aberta. E diante disso, queridos, nós precisamos entender que o fato dela estar aberta precisa também ser algo muito suficiente para me fazer buscar a Deus de uma forma diferenciada. Eu sei que esses dias nós não vamos poder nos reunir com aglomerações. Eu acredito que nós vamos manter as células por enquanto, mas não vamos poder nos reunir no templo. Só que isso não pode ser uma desculpa, porque nesses últimos dias nós aprendemos, como igreja de Jesus, a buscar a Deus fora dos templos. Eu quero compartilhar um pouquinho aqui de como começou a comunidade Inspirar. E eu sei que vocês vão lembrar disso. Eu era pastor de uma igreja evangélica, da Igreja do Evangelho Vida Abundante, e nesse lugar onde eu estava, eu aprendi uma coisa, que eu precisava estar no salão, eu precisava estar no templo, eu precisava estar com os irmãos, sentado nas cadeiras, para que a gente pudesse adorar a Deus. Só que passando-se uns 2 anos, mais ou menos, a minha mente, ela foi sendo renovada pelo Espírito Santo. Porque quem renova a nossa mente é só Ele, queridos. E o Espírito Santo, renovando a minha mente, ele me levou a 40 dias de oração e consagração. E nesses 40 dias de oração e consagração, nasceu a comunidade Inspirar, o Ministério Peniel. E por que Ministério Peniel? Porque nesses dias Deus falou muito comigo sobre o serviço. Ministério é a mesma coisa que serviço. E o serviço seria um serviço de Peniel. Por quê? Porque em Peniel é um lugar de encontro com Deus. É um lugar de encontro com o Pai. E toda vez que existe esse lugar de encontro, as pessoas são marcadas, as pessoas são transformadas e as pessoas são abençoadas por Deus. Então a nossa igreja, a nossa comunidade cristã, ela abriu com o seguinte propósito: fazer com que as pessoas fossem marcadas, transformadas e abençoadas por Deus. Só que a primeira coisa que Deus falou comigo sobre a nossa comunidade
é que ela se reuniria nas casas. Ela seria uma igreja em células. E eu ainda nunca tinha feito nenhuma célula em toda a minha vida. Então eu fui estudar sobre célula, eu fui aprender sobre células. E ali Deus começou a me direcionar e me levou à importância de entender que a igreja verdadeira, ela começa nas casas. A igreja verdadeira, ela começa na família. Ouça-me bem, a sua primeira igreja é a sua casa. A sua primeira igreja é a sua família, é o seu casamento, é os seus filhos. Amém? Essa é a sua primeira igreja. Marco Antônio, que Deus te abençoe. A sua primeira igreja é a tua família, querido. E se você não olhar para a sua família e entender que nela habita Jesus, você não vai conseguir olhar para a igreja, olhar para os irmãos e entender que Jesus também habita neles. Porque quando a gente entende que a nossa igreja começa na nossa casa, a gente vai começar a olhar para a nossa casa com um olhar diferente. Hoje, eu não falo palavrão em lugar nenhum. Eu fui liberto disso há muitos anos já. Mas sabe por que eu não falo palavrão na minha casa? Porque eu não tenho coragem de falar palavrão na igreja. Da comunidade Inspirar. Ninguém fala palavrão na comunidade Inspirar. Eu nunca vi. E se você não fala palavrão quando está aqui, ó, na comunidade Inspirar, quando você estiver na sua casa, você também não pode falar. Porque também ela é a igreja de Deus. Então a gente precisa entender que a forma de nós sermos igreja de Cristo precisa começar dentro da nossa casa. Eu preciso aprender a amar a Tassiane, a minha esposa, como Jesus amou a sua igreja. Eu preciso aprender a cuidar dos meus filhos como o Pai cuida dos dele, como o Pai Celestial cuida de nós. E quando eu começo a amar a minha casa como Cristo amou os seus filhos, a ponto de se entregar, a ponto de morrer na cruz por ela, eu começo a entender o valor que tem a minha família para Deus. Olha aqui, você que está aí na sua casa agora, olhe para a sua família, olhe para alguém que está do seu lado. E fale para ele, você é muito importante para Deus. Fale isso para ele. Olhe para quem está do seu lado, dá um abraço nele, beija ele e fala, cara, você é muito importante para Deus. Você é pai, você é mãe, sabe? Beija os seus filhos, marido, beija a sua esposa. Daqui a pouco eu vou dar um beijo na Tássia, que ela está escondida aqui. Mas dá um beijo aí na sua família, cara, e fale para eles o quanto eles são importantes para Deus. E agora olhe para eles de novo, abrace eles de novo, beije eles de novo, e fale para eles, você é importante para mim. Fale para ele o quanto ele é importante para você. Olhe para quem está do seu lado, sério, é sério o que eu estou dizendo. E fale, filho, você é importante para mim. Esposa, marido, você é importante para mim. Porque a igreja de vocês começa aí dentro, querido. Começa aí dentro. Amém? Então guarde isso. A igreja... Não precisa de atestado médico para abraçar a família, não. Pode abraçar, irmão. Gente, a família de vocês é a primeira igreja que vocês têm. Então, cuide muito bem dela. Ame muito ela. Perdoe muito ela, porque ela é a família de vocês espiritual. Ela é a primeira igreja de Jesus. Então, quando Deus inaugurou a comunidade Inspirar, Ele me disse isso, Rafael, vocês vão trabalhar com as famílias, porque se as famílias forem fortes, as igrejas também vão ser fortes. Mas se as famílias forem fracas, a igreja vai ser fraca. Então, guarde isso no seu coração. Nós, como igreja de Cristo, nós
estamos nos levantando de uma forma poderosa dentro dos nossos lares. Amém? Guarde isso, isso é uma profecia. A sua casa está sendo empoderada e aperfeiçoada pelo Senhor nesses dias de quarentena. O seu casamento será mais forte do que antes. O seu relacionamento familiar será aperfeiçoado no Senhor, como nunca havia sido antes, querido. Porque o Senhor está preparando uma matéria-prima para preparar um despertamento, um avivamento, uma transformação no meio das famílias da nação brasileira. O Brasil vai ser transformado a partir das famílias. Amém? Você crê nisso? E quando Deus ele começou isso no nosso ministério, nós passamos 7 meses em células. 7 meses em células. Antes de ter esse salão que estamos aqui agora. Então, nós tivemos 7 meses de células, somente reunindo-se nas casas. E isso nunca foi imprevisto ou pretexto para a gente não crescer, não se desenvolver e não receber Jesus. Pelo contrário, foi uma bênção esse período que nós passamos só nas casas. E guarde isso, irmão, se um dia for preciso, nós vamos voltar para as casas apenas. Porque a igreja de Jesus não é isso aqui, não. A igreja de Jesus são as pessoas. E quando nós entendemos isso, as famílias começaram a ser cuidadas. E nós tivemos a oportunidade de abrir o salão, o templo. E hoje, por causa da pandemia, a gente está tendo que fechar o templo. E sabe o que Deus tem falado no meu coração? Eu estou treinando a igreja no Brasil para voltar para as casas, para voltar para as famílias, porque as famílias vão voltar a ser fortes. E eu glorifico muito a Jesus, porque a nossa igreja já se reúne nas casas. Então, nós não temos tanta dificuldade de se reunir nas casas. Por mais que esse método online seja um método novo, nós não temos tanta dificuldade de nos reunir nas casas. Por quê? Porque se a gente precisar ceiar online, nós vamos ceiar online. Eu aqui, partindo pão com a Tassiane, e vocês aí partindo pão com a sua família, queridos. E isso Deus vai ser glorificado, e muito. Deus vai ser glorificado por isso. Então entenda isso no seu coração. O caos que está sendo gerado lá fora não vai destruir sua casa. O caos que está sendo gerado lá fora não vai destruir a igreja de Jesus. Pelo contrário, vocês descobrirão nesses dias coisas que vocês nunca descobriram antes. Vocês aprenderão com Jesus coisas que vocês nunca aprenderam antes. Você vai descobrir na sua esposa ou no seu marido coisas que você ainda não sabia. Você vai encontrar qualidades nos seus filhos que vocês ainda não tinham descoberto. Porque passava tanto tempo trabalhando, tanto tempo correndo com isso, correndo com aquilo, correndo com isso, correndo com aquilo, e não conseguia passar um tempo junto. Então, você quer saber como ser espiritual nesses dias? Ame a sua família, cuide dela, esteja junto com ela, como vocês nunca estiveram antes. Sabe aquele filme que vocês não assistiam juntos faz tempo? Assistam. Sabe aquela série que vocês não assistiam junto há muito tempo? Assistam. Sabe aquele jogo de tabuleiro que vocês não jogavam há muito tempo? Joguem. Sabe aquelas brincadeiras que vocês faziam? Aquele joguinho de dominó, aquele joguinho de cartas, que estava guardado lá no fundo da gaveta que vocês não acessavam há muito tempo? Acessem. Porque se o diabo por um caminho, por 7 caminhos ele veio, querido,
Se o diabo veio por meio da pandemia por 7 caminhos, ele precisa entender que na tua casa ele não vai tocar. Ele precisa entender que no seu casamento ele não vai tocar. Pastor, mas está faltando emprego. Não se desespere, querido. Tenha paz. Olhe para os pássaros do céu. Eles não semeiam e eles não colhem. Mas o Senhor tem cuidado deles. Olhe para os lírios do campo. Eles não plantam e eles também não colhem. Eles não fazem nada. E o Senhor tem dado a eles de vestir. Será que o Senhor não vai cuidar de vocês, que são ainda mais importantes e ainda mais especiais do que os pássaros e do que os matos e as plantas? Querido, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Então entenda isso no seu coração. Não é tempo para eu me desesperar. Porque quando as pessoas entenderem que o que está em você é maior do que o que está lá fora, elas vão começar a querer o que está em você. Porque o que está lá fora já não é mais útil. Esses são dias, irmão, em que a igreja de Jesus vai ser ainda mais poderosa. Porque eu acredito numa coisa, vai faltar para muita gente, mas vocês vão ter para emprestar, para dar, para ajudar. Muita gente, eu acredito, infelizmente, vai ter fome. Mas eu e você, nós vamos montar kits de alimentação para abençoar os que estão sem. Pastor, mas por que eu vou fazer isso? Porque Deus não vai te desamparar, querido. Porque Deus vai guardar você como guardou o povo dele no deserto. Deus vai guardar você como ele guardou Moisés, irmão, no deserto, junto com aquele povo de 2 milhões de pessoas. A sandália, meu irmão, não se desgastou. A roupa durou 40 anos, irmão. Houve maná fresquinho caindo todo dia do céu. Pão e carne, meu irmão, era levado pelo corvo ao profeta Elias, mesmo no momento de escassez. Eu repito, Deus vai guardar a tua casa. Então aumente a tua fé, querido. Aperfeiçoe a tua fé. Eu declaro que o fogo de Deus nessa noite, meu irmão, o fogo do Espírito Santo está incendiando o teu coração com fé, meu irmão. E aonde estava o medo, eu declaro que esse medo está indo embora. Onde estava a preocupação, eu declaro que está indo embora. Porque o que está dentro de você é maior do que o que está lá fora. Seja cheio de fé nessa noite, em nome de Jesus. Seja cheio de fé, porque aqueles que confiam no Senhor, meu irmão, serão como os montes de Sião que não se abalam. Você e a tua casa não vai se abalar, mas permanecem para sempre. E diante disso, aqueles homens que estavam no deserto, que estavam no Egito, eles estavam apavorados, porque cada vez que viam uma aflição e um medo, eles achavam que eles iriam morrer. A ponto deles olharem para Moisés e falar: Moisés, não tinha caixão suficiente lá no Egito para você deixar a gente lá? Só que guarde isso, Deus não está gerando momentos difíceis para a nossa morte. Deus está gerando momentos difíceis para o nosso crescimento. Gente, um apelo aqui agora. Tassi, pega um pouquinho de água para mim, por favor, minha linda. Gente, quando nós entendemos isso no Senhor, nós nunca mais vamos tropeçar nossa fé. Nós nunca mais vamos tropeçar o nosso coração a respeito das coisas que estamos crendo. Por quê, querido? O nosso Deus, ele é e continua sendo o Deus do impossível.
Mas eu quero falar sobre algo que eu até compartilhei mais cedo, no nosso grupo, a respeito de 3 homens específicos, ou de 3 momentos específicos em que Deus estava gerando algo. Daniel, o profeta Daniel, ele precisou se reunir e se fechar na sua casa, por um motivo, porque saiu um decreto, e esse decreto fez com que todo o povo de Israel fosse aprisionado pela Babilônia. E agora ele, dentro da Babilônia, ele não tinha oportunidade de se reunir nas sinagogas, nos templos religiosos. Então ele começou a fazer algo muito especial. Por Daniel estar impedido de se reunir com os seus irmãos, ele simplesmente entrava no seu quarto 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E ali ele orava ao Senhor. E ele não simplesmente orava uma oração simples, mas ele orava pela sua nação, pela sua cidade, pelo seu povo. Ele orava pela sua vida, pelo seu coração. E ele orava por aquilo que Deus estava fazendo, para que Deus revelasse o que ia fazer. E Daniel, ele simplesmente oferecia um culto ao Senhor, de forma individual. Como assim, Rafael, culto? A palavra culto significa sacrifício vivo. E como é um sacrifício vivo? Nada mais é do que uma entrega. Culto é quando eu me reúno com o Senhor. Obrigado. Culto é quando eu me reúno com o Senhor e entrego a minha vida para Ele. Entrego a minha família para Ele. Entrego minhas coisas, os meus sonhos, quem eu sou, o meu futuro, o meu presente. É quando eu entrego para Ele até o meu passado. Eu entrego para Ele o meu casamento. Eu entrego tudo. É quando eu entro num lugar de adoração. É quando eu me rendo ao Senhor e eu entrego tudo para Ele. Então, isso é um culto. Então, ouça-me bem. A gente pode sair da nossa casa e vir até a comunidade Inspirar e não oferecer um culto. Por quê? Porque se você vir até aqui e não entregar a sua vida para Ele, você não está cultuando. Mas se dentro da sua casa, no seu quarto, você entregar a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é para Ele, você está oferecendo um culto. Então, Daniel, ele sozinho, ele oferecia um culto todos os dias, 3 vezes por dia ao Senhor. E esse culto de Daniel surgiu um efeito tão grande que fez ele parar dentro da cova dos leões por causa de inveja, de perseguição. Só que esse culto de Daniel era tão poderoso que quando Daniel caiu na cova dos leões, Deus livrou ele da cova dos leões. Porque até dentro da cova dos leões, Daniel estava oferecendo um culto a Deus. E Daniel já não era mais dele. E se Daniel já não era mais dele, o leão já não podia mais pegar Daniel, porque Daniel era de Deus. Não era Daniel que estava vivendo a sua própria vida, mas Daniel estava praticamente dizendo, eu não vivo mais eu, mas é Deus que vive em mim. E quando o anjo olhou para Daniel, ele não enxergou Daniel, ele enxergou Deus. E é por isso que o anjo não pôde devorar Daniel. Porque se você está cultuando a Deus de forma individual, querido, você precisa entender que o seu culto é poderoso para mudar qualquer decreto que o homem tenha dado. Se você está cultuando a Deus de forma individual, você precisa entender que o seu culto ainda tem autoridade para transformar todas as coisas ao seu redor. Então entenda isso, se tranque nesses dias no seu quarto e ofereça o culto que Daniel ofereceu ao Senhor. Ai, pastor, mas agora eu não posso ir no culto. Não mesmo, porque o culto você nunca pode ir. Você pode ir na celebração, você pode ir na reunião, mas o culto você nunca pode ir, porque o culto é uma entrega. Então, quando você pode cultuar? Enquanto você estiver vivo. Então, guarde isso no seu coração. No meio dessa crise, Deus está te chamando
para o seu culto individual. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o teu coração. O teu coração precisa ser de Deus. Todo o teu coração precisa estar entregue a Jesus. Outro culto que me chama a atenção é o de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também não podiam ir na sinagoga, porque estavam na Babilônia. Mas eles continuavam adorando a Deus. E quando o rei Nabucodonosor deu uma ordem que todo mundo adorasse a ele, ou seja, que todo mundo ofendesse a Deus e se rendesse à idolatria, Sadraque, Mesaque e Abednego diz: não, nós não vamos nos prostrar. Ou seja, se o coronavírus está pensando que ele vai parar a minha adoração, se o coronavírus está pensando que ele vai impedir o meu culto, se o vírus e a pandemia estão achando que vai impedir que eu e a minha família sirvam ao Senhor, eles estão muito enganados. Porque eu e a minha casa, mesmo diante do decreto de Nabucodonosor, o mesmo diante do decreto do coronavírus, do Covid 2019, eu e a minha casa vamos adorar ao Senhor. Eu e a minha casa não nos renderemos à tristeza, ao medo, à covardia, ao desespero, à insegurança. Não, eu e a minha casa vamos ficar de pé. Porque é de pé que nós vamos vencer esse mal. É de pé que eu e a minha casa vamos passar por meio desse deserto. Eu e a minha casa vamos passar pelo meio dessa pandemia. Pastor, mas eles não foram lançados da fornalha? Foram. E Deus entrou dentro da fornalha com eles. O quarto homem estava dentro da fornalha com eles. Por quê, Rafael? Porque o culto individual de Daniel tem poder. Mas o culto que você faz em 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele também é muito poderoso. Ou seja, o culto que você está fazendo aí com a sua família, querido, está gerando uma autoridade, um poder no mundo espiritual que os seus olhos não podem ver, mas estão acontecendo. Você e a sua casa estão recebendo algo que ainda não entenderam, mas Deus está fazendo. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram um culto de 3 pessoas, e Deus estava no meio desse culto. E no seu culto familiar, Deus também está, querido. Amém? E uma outra situação que me chama a atenção é Marta, Maria e Lázaro. Quando eles recebem Jesus para uma ceia ou para um jantar, e ali, querido, Lázaro estava na mesa conversando com Jesus, trocando uma ideia, falando sobre futebol, Jesus falando que o Palmeiras tinha ganhado o primeiro título mundial e tal. Jesus explicando que o primeiro título tinha sido realmente do Palmeiras, e Lázaro ali compartilhando com ele também essa mesma ideia, os dois concordando pela fé. Enquanto Jesus conversava com Lázaro, Marta estava correndo de um lado para o outro, preparando tudo, preparando o jantar, preparando as coisas para servir Jesus melhor, para servir Jesus bem. E no meio disso, querido, uma mulher chamada Maria. Maria, ela simplesmente, ela pega um vaso de alabastro. E esse vaso, querido, era um vasinho pequenininho, que continha dentro dele um nardo puro, um perfume muito caro, muito precioso. Para você ter ideia, o valor desse perfume era correspondente a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Nos dias atuais, esse perfume custava uns 12 mil reais. 12 salários mínimos. E esse perfume, ele estava preparado para um dia específico, o dia do casamento de Maria. Então Maria, quando ela pega esse perfume
e ela vai até Jesus, ela estava declarando algo. Ela estava dizendo assim: eu reconheço que esse é o noivo preparado para mim. Eu reconheço que esse é o enviado do Pai para ser adorado por mim. Então ela pega o que ela tinha de mais precioso e ela quebra aos pés do amado Jesus. E quando ela quebra, ela derrama aquele óleo aos seus pés e ela pega o seu cabelo e começa a enxugar e a massagear os pés de Jesus. E a Bíblia diz que aquele perfume de adoração tomou conta da casa inteira. Da casa inteira. E esse perfume tomando conta da casa inteira chamou a atenção de todos, até dos críticos. Alguns começaram a dizer: ah, mas para que gastar esse perfume? Podia ter vendido, pegado o dinheiro e dado aos pobres e tal. E é assim que funciona. Porque a gente reunido agora na nossa casa como igreja, algumas pessoas vão até nos dizer, alguém vai pensar, alguém vai se escandalizar e falar: nossa, mas para que se reunir? Qual que é a necessidade de adorar a Deus? Qual é a necessidade de fazer um culto familiar? Qual é a necessidade disso? Ninguém nunca vai entender a necessidade que o nosso espírito tem de estar com Deus. Mas entenda isso, tem algo dentro de nós que tem fome de Deus. Tem algo dentro de nós que tem sede do Pai. Tem algo dentro de nós que tem saudade dos braços do nosso Deus. E isso ninguém pode explicar, irmão. Eu só tenho a vontade de estar com Ele, de ouvi-lo, de amá-lo, de conhecê-lo. E isso ninguém pode explicá-lo. Ninguém pode explicar. Eu só quero estar com Ele. Eu só quero adorá-lo. Eu só quero o meu amado Jesus juntinho de mim, cara. Eu só amo Jesus e eu amo acima de tudo. E ninguém pode explicar esse amor maluco. Eu só amo. Porque o amor de Deus também é um amor louco. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. E eu também quero amar a Deus de uma forma enlouquecida. Acima de tudo e acima de todos. Então, queridos, aquela mulher, ela quebra esse vaso que simboliza uma oferta de adoração. E ela adorando a Jesus, aquele perfume toma conta da casa. E não era um templo religioso, não era um salão de reunião, não era uma aglomeração, não. Estava acontecendo um culto familiar. E no culto familiar, aquela mulher adorou a Deus como nunca havia adorado antes. Então não desconsidere esse culto, porque Deus pode operar na sua vida agora. Deus pode transformar você por dentro agora. Deus pode te fazer prosperar. Deus pode te mudar agora, querido. O milagre de Deus pode se manifestar agora sobre você. A cura de Cristo Jesus pode se revelar em você agora. E eu já libero isso, seja curada agora. Seja curado agora. Não despreze esse momento com Deus, porque o milagre pode acontecer agora. Aquela mulher, ela entendeu que mesmo sendo uma reunião familiar, Jesus estava ali, cara. E Jesus podia ser adorado naquele ambiente. Então, naquela mesma hora, ela quebrou e a casa inteira ficou perfumada com o cheiro da adoração. E nesses dias eu tenho esse convite para você. O convite de Daniel, o convite de Sadraque, Mesaque e Abednego e o convite de Maria, que se resume em: cultue ao Senhor sozinho. Cultue ao Senhor com poucas pessoas. E dê tudo que você tem ao Senhor no culto familiar, como Maria fez. Porque o culto tem autoridade de nos transformar. A palavra que está sendo liberada pode mudar a sua rotina. Então creia nela, querido.
Creia no que Deus está gerando. Creia no que Deus está fazendo. E não despreze o culto familiar. Não despreze a sua oração durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Acorda pela manhã e já coloca um louvor lindo na sua casa, querido. E rasga a tua casa na adoração, como nunca antes. Como nunca você adorou antes. Como você nunca adorou a Deus antes, adore agora. Como você nunca buscou a Deus antes, busque agora. Eu estou orando, sabe para quê? Para que o Espírito Santo batize vocês dentro das casas. Para que os dons do Espírito Santo venham em você quando você estiver orando no seu quarto nesses dias. Quando você se reunir com a sua família, que o Espírito Santo te abrace, querido, e te pegue para Ele. Porque nunca foi tão sério o que a igreja está vivendo como agora. Então, no nome de Jesus, entenda isso. Essa live só serve para uma coisa, para te dizer: não tenha medo, não se desespere, não se preocupe, não perca a fé. Porque num ambiente de caos, Deus está fortalecendo você e a sua casa. Num ambiente de pandemia, Deus está te blindando com saúde, com vida e com paz. Em nome de Jesus. Então, querido, nós vamos encerrar essa live. Mas que você aprenda a cultuar a Deus dentro da tua casa. Ore com teu esposo como nunca orou antes. Ore com teus filhos como nunca orou antes. Esteja junto com eles e os abrace como nunca abraçou antes. Porque Deus está transformando a sua casa. E Deus está indo até a tua casa agora. E Ele quer sentir o cheiro do perfume que está sobre ela. Se havia brigas entre vocês, perdoe uns aos outros agora. Se havia limitações entre o relacionamento de vocês, se perdoem agora, querido. Abracem agora. Chorem agora uns com os outros. Porque Deus está fazendo algo novo. E Deus vai transformar a tua realidade. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você, depois você lava a tua mão. Só não pode pôr as mãos nos olhos, na boca, no nariz, no ouvido. Mas eu quero que você segure a mão da sua família agora. Corra, rapidinho. Segure a mão da sua família agora. Depois você lava a sua mão. Mas agora, segure a mão da sua família. Todos vocês, chame os seus filhos agora. Segure as mãos deles. Segurou? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar, Pai, os meus irmãos que estão online aqui com a gente agora. E se de alguma forma, Pai, alguém nos ouvir depois, eu também quero abençoá-los agora. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga paz no coração deles. Que o Senhor traga alegria no coração deles como nunca trouxe antes. Que esses sejam dias, Pai, de uma busca profunda e intensa com o Senhor. Meu Pai, que eles recebam a Tua autoridade como nunca receberam antes. Que esse marido, que essa esposa seja aperfeiçoado, Pai, como nunca foi antes pelo Senhor. Eu ministro, Pai, a unção do Espírito Santo sobre essa família, Pai. E que essa família, Pai, seja lavada e remida pelo Teu sangue. Pai, que essa família, a partir de agora, perdoe uns aos outros, Pai. Ame uns aos outros, Pai. E demonstre esse amor uns pelos outros. Que o Senhor ensine esse filho, Pai, a amar os seus pais como nunca amou antes. Que o Senhor ensine os pais a amarem os filhos, Pai, e mostrar esse amor como nunca foi antes. Pai, ensine o marido a amar a esposa como o Senhor amou a igreja. Ensine a esposa, Senhor, a se submeter ao seu marido como o Senhor como nós nos submetemos a Cristo. Papai, eu abençoo cada família no nome de Jesus, Senhor. E pelo amor que há no Teu nome, Pai,
Que o Senhor os guarde. Aqui, meu Pai, é um pai espiritual, é um pastor, meu Pai, orando pelas tuas ovelhas de rebanho, Pai. E nessa noite eu oro pelos meus irmãos, Pai. E eu declaro que praga alguma chegará sobre essa casa, Pai. Que vírus nenhum tocará essa família, Pai. Que maldição alguma tocará essa casa, Senhor. Mas que, pelo contrário, Pai, que esses sejam dias de mudanças, Pai. Que esses sejam dias de transformações. Que esses sejam dias em que tudo se fará novo. Em nome de Jesus, que essa família seja fortalecida. Que este casamento seja fortalecido. E que no meio da doença, Pai, eu declaro cura. No meio da preocupação, eu declaro paz. No meio do medo, Senhor, eu declaro ousadia para vencer. Em nome de Jesus, sejam abençoados, querido. Que a paz de Cristo e o amor do Senhor reine sobre a sua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Você que pode, como família, querido, aplauda bem forte o nome do Senhor, porque Ele é o Deus dos céus e da terra, querido. Sim, Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, querido. E que o Senhor guarde o teu coração e a tua casa. Um beijo no coração. Eu amo vocês e nós vamos perseverar juntos em oração. Nós somos uma família. Conte com a gente. Estamos juntos em nome de Jesus.